Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer imenso estar com vocês aqui em mais esse ICO Series. Então, antes de começar, vou me apresentar. Eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável pela prática de ICO no Brasil. Eu já explico o que é o ICO. Antes de começar, vou falar um pouquinho sobre a LHH. E para falar sobre a LHH, nada melhor do que falar sobre o propósito dela, que é encontrar e oferecer soluções que ajudem pessoas e organizações a realmente terem sucesso nesse mundo de constante transformação. Para cumprir este propósito, ela atua em algumas disciplinas. Então, nós temos a parte de assessments, de soluções de assessment, ajudando a que pessoas revelem o seu potencial. Temos também a parte de learning and desenvolvimento de carreira e coaching, onde a gente ajuda a que as pessoas atinjam os seus melhores potenciais. Como a gente acredita que a força de trabalho ela não é substituível, né? Ela é renovável, a gente tem soluções também de upskilling e reskilling. Também ajudamos aos executivos e aos profissionais a se reposicionarem em suas carreiras. E, com isso, nós temos soluções de transição de carreira, que vão desde um fechamento de uma fábrica, né, até também a transição de carreira de executivos e de C-levels. E, para o C-level, a gente tem, então, o ICO, que cuida exatamente de transição de carreira para esse público. E, por último, nós temos também soluções de recrutamento, ajudando, então, a que as pessoas encontrem uma nova oportunidade, né, nas suas carreiras e ajudando nesta mobilidade. Ótimo. Hoje, então, nós vamos falar sobre desenvolvimento de carreira e essa empregabilidade que, na verdade, é ao longo de toda a vida, né? Porque ela vai se transformando. E para falar sobre esse assunto, hoje, então, a gente vai ter aqui conosco a Luciana Cardoso e o Maurício Araújo. Eu queria, então, que eles abrissem as suas câmeras para eles poderem, para a gente poder começar. Ótimo, que prazer imenso estar aqui com vocês outra vez, né? Porque a gente já estava falando antes da live começar, né? E eu, então, queria que, para começar, vocês se apresentassem, falassem um pouquinho sobre o negócio de vocês, né? Lógico que é importante para que todos conheçam, e também, como nós estamos falando de desenvolvimento de carreira, que vocês contassem um pouquinho da carreira de vocês, que é muito interessante, porque todos dois têm muitos pontos em comum, porque construíram a carreira através de diversos segmentos. Então, eu não sei quem quer começar, mas aquele que quiser começar pode começar se apresentando o negócio de vocês e falando das suas carreiras. Quem quer ir? Maurício? Ok, não tem problema nenhum, tudo bom? Irene, a gente já estava aqui no backstage batendo papo. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. E meu nome é Maurício Araújo, para fazer uma introdução rápida, eu sou diretor de recursos humanos para a Operação Brasil da Universal Studios. Também tenho uma posição América Latina de diretor de projetos. Estou aqui já quase há 2 anos. Tem uma carreira basicamente consolidada na área de recursos humanos, não vou entregar a idade, né, mas a gente está falando um pouco aí, quase 30 anos, na verdade, na área de recursos humanos, e tive a oportunidade de trabalhar em alguns segmentos. No início da minha carreira, eu comecei na área de centro de serviços dentro da Souza Cruz. Logo depois, tive um período nos Estados Unidos, voltei aos Estados Unidos, assumi a liderança da operação da NCR no Brasil. A NCR é uma empresa de automação bancária e automação varejista também.
uma organização aí mudando da área de alimentos para a área de digital. Depois assumi a operação na Coca-Cola FEMSA de São Paulo. Novamente, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, uma revolução na carreira, porque vem de uma empresa de tecnologia e passa para uma empresa de varejo de alto volume. Por último, passei 7 anos na GE, aí já numa operação liderando a América Latina, em 2 segmentos dentro do setor de energia, um segmento com a parte de eólica, e depois outro segmento com a parte de tratamento de águas. E já estou aí agora, como eu havia falado, há quase 2 anos aqui no negócio novo na área de entretenimento. Eu acho que é Muito, isso. muito obrigada, Eu que Maurício. agradeço. Luciana, querida. Obrigada, Irene. Boa noite todo mundo. Obrigada pelo convite em estar aqui hoje, Irene. Bom, sem querer entregar a idade, como o meu colega trouxe aqui. Não fala de idade, não, porque no meu caso é difícil, né? Quando eu falar quanto tempo eu tenho de experiência profissional, já entrega a minha idade. Mas é com muita qualidade, né? Muito bom. Bom, a minha atuação também é muito parecida com a do Maurício. Eu construí uma carreira focada em recursos humanos, também em diferentes segmentos, né? E diferentes áreas dentro de recursos humanos. Então, a minha formação foi em psicologia, e depois eu fui buscar business para poder me aprofundar e para poder ter mais entrada no ambiente organizacional. E eu também trabalhei em tratamento de água, Maurício, foi minha primeira experiência, era estagiária numa empresa de saneamento ambiental, lá atrás, onde se falava super pouco ainda sobre o conceito de sustentabilidade, ambiente, enfim. Mas aí, na sequência, eu migrei para uma empresa de um ramo completamente diferente, que era um ramo de tecnologia. Era uma startup na época, a gente não chamava de startup, mas era uma empresa que estava nascendo. E ali eu comecei a minha atuação em RH de uma maneira diferente, onde eu tinha mais liberdade de criar e assim por diante. Uma empresa que atendia várias indústrias, entre elas Unilever, atendia outras indústrias de bens de consumo. E dali eu queria experimentar um pouco estruturas maiores, eu fui para o Grupo Abril. No Grupo Abril, eu trabalhei muito focada com a TVA, na época, que foi a primeira TV por assinatura que veio para o Brasil, então, dentro de um mercado também baseado mais em cultura e entretenimento. Depois da Abril, eu tive uma experiência rápida na África do Sul, quando a Abril tinha uma sociedade com um player de lá, então eu fui para lá, voltei querendo também novos horizontes, e acabei indo para uma empresa que é a Redcar, que é uma empresa de meios de pagamento, onde eu fiquei aí 6, 7 anos na Redcar, dentro não só de consultoria interna, mas talent acquisition, desenvolvimento organizacional, cultura, gestão de talentos. E depois da Redcar, eu tive mais uma experiência em bens de consumo, que foi a Kimberly-Clark. Foi uma experiência onde foi minha primeira multinacional de fato, então aí eu comecei a ver um pouco do que é, na prática, carreira internacional. Até então, dentro da Abril, eu tinha experimentado isso de uma maneira bem pequenininha, tinha adorado, mas de uma maneira bem pequena. Na Kimberly, eu comecei a vivenciar isso, e dali eu não saí do mercado de multinacional, mas aí eu vim para o mercado de farmacêutico, onde eu já estou há 7 anos. Então, eu fiquei 5 anos dentro da Novartis, que é uma empresa suíça, farmacêutica, onde eu era responsável pelo Brasil, por toda a parte de gestão de talentos e desenvolvimento organizacional, projetos de cultura. No finalzinho, eu estava com uma responsabilidade também na América Latina e Canadá. E nos últimos 2 anos, eu estou na Biogen, que também é dentro do ambiente farmacêutico, no ambiente de saúde, healthcare. É uma empresa de doenças raras que produz tratamentos para doenças raras dentro da linha terapêutica de neurologia, na neurociência, neurologia, enfim. Então, eu estou nesses últimos 2 anos, eu estava até o começo de setembro agora como head da operação no Brasil, e agora eu estou como head de operação de RH da América Latina, na Biogen. Então, com novos desafios aqui também agora, não só pensando na questão de multinacional, mas gerenciando também carreiras internacionais agora, né? Com escopo de Latam. Que bom. E vocês veem todos dois, embora passando por segmentos, às vezes até iguais, tal, mas todos os dois passaram por segmentos bastante diferentes e chegaram a lugares iguais, mas passando por segmentos diferentes. Para começar, eu gostaria de saber de vocês o seguinte: o início da sua carreira, das suas carreiras, nesse caso, né, influenciou vocês a que chegassem até aqui? E se sim, como é que foi? Como é que esse início pôde influenciar a sua carreira? Maurício, quer começar?
Posso começar? Não tem problema nenhum, vamos lá. Primeiro que eu acabei entrando em RH por acaso, há muitos anos atrás, na verdade, logo no começo da carreira, e foi uma profissão que eu acabei me apaixonando. Mas talvez eu diria que a peça fundamental que, 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 que fez a diferença, tanto na parte de fundação, quando você está criando ali os fundamentos da carreira, como depois a parte de desenvolvimento, foram as pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Muitas delas propiciadas pelas organizações e pelo ambiente das organizações que eu estava inserido, mas sem sombra de dúvida, as pessoas ao meu redor foram fundamentais, as pessoas ao meu redor foram fundamentais, porque para mim acho que é a melhor forma de aprendizado, né? Então, ali no convívio do dia a dia, aprendendo com exemplo, tendo ali pessoas que realmente me suportaram no desenvolvimento de carreira, foi o que foi todo um diferencial. E talvez eu diria que um dos principais pontos de ter chegado na carreira no estágio onde eu estou agora. Ótimo. Na verdade, assim, se a gente parar para pensar, no início, no outro dia eu estava pensando como eu sou grata ao meu primeiro coordenador dentro da IBM, que me ensinou tudo. Então, se a pessoa pergunta quem você se lembra, eu me lembro sempre dele, né? Porque foi, na verdade, o meu enabler, né? O meu facilitador para que eu seguisse a minha carreira ali dentro. E tem pessoas que a gente guarda com maior carinho, né? E é verdade, porque eles foram o início de tudo. Eu acho que é importante tanto as pessoas que, por exemplo, acho que todos nós fazemos uma reflexão da carreira, a gente vai ver algumas pessoas que foram fundamentais no processo, né? Que não necessariamente são pessoas que foram seus líderes, muitas vezes pessoas que trabalharam hoje, principalmente, acho que a gente aprende muito, acho que a gente sempre aprendeu, mas agora a gente reconhece mais a troca que a gente tem com pessoas que trabalham na equipe que a gente pertence. Então, necessariamente, acho que a figura ali do líder como detentor é algo que vem perdendo espaço, é mais uma questão holística nos dias de hoje. Mas também com pessoas que efetivamente a gente não teve relação tão boa, com momentos difíceis na carreira, que quando a gente aí depois de ter passado por esse período olha para trás, a gente vê que aquele momento foi um momento que propiciou um crescimento importante. E todo ele, talvez eu diria, fazendo uma reflexão, vindo da interatividade que eu tive com pessoas. Muito bem. Aqui alguém escreveu, a Denise dizendo que a Irene me inspirou a fazer a transição de carreira. Então, estou aqui reproduzindo o que está escrito. Obrigada, Denise, um beijo. Luciana, querida. Vou fazer um eco a Denise aqui, então, porque a Irene também me inspirou a fazer uma das minhas mudanças de carreira aqui e assumir um desafio diferente, no momento onde, às vezes, a gente fica naquela, mas será que eu posso? Será que eu estou pronta? Será que eu vou? E a Irene também. Então, fica aqui meu agradecimento público, mas acho que muitos que devem estar aqui no call devem ter essa mesma experiência dele, certamente. E que bom, né, a gente poder ter essas pessoas, com você, acho que foi muito mais recente, mas que bom a gente poder ter essas pessoas e a gente hoje reconhecer e poder ser essas pessoas também para outros que estão começando a carreira ou que estão nesse meio, às vezes, no meio de uma decisão onde eles estão, muitas vezes, duvidando deles próprios ou tendo algum tipo de incerteza. Acho que é importante a gente reconhecer o quanto faz diferença esse tipo de postura e de apoio. Eu acho que sim, o meu começo de carreira influenciou muito onde eu estou hoje. Eu acho que eu teria uma grande chance de não estar em RH se eu tivesse entrado num RH muito transacional ou mais modelo clássico no começo da minha carreira. Eu acho que não ia ter muito link com os meus valores, com o que eu pensava. Eu estava vindo do mundo da psicologia, todos os meus amigos indo clinicar, enfim, e aquela questão da responsabilidade social e muito forte. E eu acho que eu tive 2 experiências com pessoas que me ajudaram muito. Uma delas, uma empresa de saneamento ambiental, onde o último olhar que eu tinha era de produtividade, mas era um olhar muito de educação, então, desde programas onde incluíam a alfabetização das pessoas que trabalhavam ali, então, que não tinham acesso ao básico, então, a educação de adultos, enfim, entrada de jovens no ambiente de trabalho por conta daquela oportunidade, daquela empresa que ela oferecia, era uma empresa, inclusive, municipal, uma autarquia, mas isso já me trazia uma sensação de significado muito grande, porque eu estava ali, muito além de ser uma empresa que tinha envolvimento até com questões públicas, porque era uma autarquia municipal,
mas tinha um significado, tinha um objetivo maior, o que hoje tanto a gente fala de propósito, né? Na época, acho que eu nem saberia nomear, mas eu já sentia isso muito fortemente. E logo quando eu fui para essa empresa de tecnologia, eu me acostumei muito a ser demandada, foi meu primeiro trabalho, aí, já que não era mais estagiária, enfim, mas a entrar e tomar decisão e pôr a minha opinião junto de todas as áreas que tinham ali de negócio, eu contribuía. Eu lembro que tinha uma máxima que um dos donos da empresa falava que não tem crachá. Aqui eu quero que todo mundo se coloque igualmente. Isso me marcou muito, porque isso eu acho que foi me ajudando a perceber que eu tinha um espaço com o meu estilo, com o meu pensamento em empresas e podia fazer RH dessa maneira, né? De uma maneira mais de igual para igual, mais informal, aberta, construindo. Então, acho que, sem dúvida, isso me convidou a permanecer na área. Me mostrou aspectos muito positivos, né? De significado, de propósito, além da produtividade, além da entrega que aquela empresa faz para os principais interessados, seja stakeholders, acionistas, o que quer que seja, para as pessoas que ali estão para o entorno, e uma realização pessoal mesmo, de poder ser eu mesma, me colocar e ser encorajada eu nunca senti nessa experiência, sobretudo, de que o RH tinha uma diferença, que a opinião ou valia menos, ou que era uma área de suporte, como algumas organizações posicionam. Acho que se isso tivesse acontecido, muito provavelmente eu não teria seguido na área de recursos humanos. Que interessante. Excelente. Agora, já que a gente está... Bom, a gente vai falar sobre carreira, mas é uma coisa que sempre fica... o que vocês acham que, na verdade, é primordial para que haja sucesso numa carreira? Carreira pode ser aqui nacional, né, no Brasil, ou até, porque vocês têm experiência na América Latina, ou eventualmente internacional, mais além, mas se existem pontos em comum e que pontos em comum, se isso difere quando eu estou indo para uma carreira internacional ou não, quer dizer, uma carreira na América Latina ou não, se tem pontos em comum ou não. Olha, eu diria, eu vou inverter a ordem aqui, Maurício, mas eu diria, eu acho que duas coisas passam muito forte quando eu vejo esse desenvolvimento de carreira e alguns profissionais que a gente vê que parece que tem maior colocação, maior trânsito, assim, né? São aquelas pessoas que a gente fala que tem mais, são os talentos, enfim, né? Denominados assim. Eu acho que a adaptabilidade, acho que esse é um ponto fundamental. Eu sei que algumas pessoas falam muito sobre planejamento, mas eu ponho a adaptabilidade ainda de uma maneira determinante sobre o planejamento, porque muitas vezes a gente planeja, a gente fica preso no planejamento, a gente perde oportunidades. Agora, quando você tem adaptabilidade, qualquer situação que surja, eu acho que você consegue, de alguma forma, tirar o seu melhor, não ficar preso ou não ficar improdutivo ou resignado de alguma forma, que era alguma coisa que era fora do planejamento, e consegue aprender, que acho que é o segundo elemento. Eu acho que estar sempre disposto para ter um aprendizado contínuo e aprender sempre de qualquer situação que surja, eu acho que é um elemento fundamental para uma carreira profissional bem desenvolvida. Você se adaptar e aprender de qualquer situação, ter um senso de aprendiz, assim, o tempo todo, aquele chapeuzinho do aprendiz, independente da sua idade, independente da sua senioridade, independente do tempo de experiência, que você está naquela mesma empresa, na posição. Eu acho que isso é muito crítico na minha visão, na minha leitura, eu acho que isso faz muita diferença. E isso faz diferença em qualquer carreira, seja até aqui no Brasil como internacional, né? Eu acho que sem dúvida, porque quando a gente fala de adaptabilidade e aprendizado, eu acho que são dois elementos-chave quando a gente fala de outras culturas, né? Você está em diferentes culturas, tem diferentes valores, princípios. Você ser adaptável, você está aberto a aprender, eu acho que já é um excelente caminho para que a curva de aprendizado aconteça e o restante, naturalmente, possa vir, né? Porque o aprendizado técnico, a gente sabe que ele se constrói, ele vem, enfim, mas você tem essa abertura, essa adaptabilidade, essa disponibilidade para aprender de uma maneira legítima, eu acho que localmente você fica prejudicado e, sem dúvida, numa carreira internacional também, né? É engraçado, é essa humildade de saber que você não sabe tudo, então que você tem que estar sempre aprendendo, né? Acho que se E essa colocar... coragem também, porque a coragem também de você tem que ter coragem, né? Você vai enfrentar o novo em tudo, mesmo que você seja promovido aqui, como você ir para um outro país também, né? Qualquer que seja o país.
Eu acho que quando você está aberto a aprender nas diferentes situações, a coragem, ela vem junto, né? Porque você não se sente ameaçado. Você vê que alguma coisa de positivo você vai tirar dentro daquela situação. Então, sem dúvida, a coragem é super importante. Mas eu acho que ela vem quando você sente que você pode aprender de todas as situações, a coragem ela vem um pouco a reboque. Assim. É isso mesmo. Ótimo. Maurício, e você, querido? Primeiro concordo em número, gênero e grau, e vou tentar não ser muito redundante, vou tentar ser complementar só no bate-papo. Um tema que eu acho que é uma variável importante, e assim, a carreira é um contexto muito complexo, e acho que eu vou me permitir comentar um pouco sobre a parte corporativa, que é onde eu passei ali alguns anos da minha vida. Acho que um tema importante que está alinhado com a adaptabilidade, que está alinhado com você estar aberto a você aprender, é também você ter um alinhamento forte com os valores e com o ambiente, com os valores da organização que você está inserido. É um ambiente de troca muito intenso, é um ambiente onde o crescimento ele está muito alinhado com a experiência em que todos nós estamos sendo expostos no dia a dia. E se você está inserido num ambiente que você não compartilha os valores, é muito mais difícil de você conseguir desenvolver a sua carreira, independente se é uma carreira nacional ou uma carreira internacional. E talvez até colocaria um conceito mais amplo, não é só ali os valores, a missão que a organização tem de forma de uma questão formal, mas é a complexidade do ambiente que você está inserido como um todo, dentro do departamento, dentro do setor onde você está operando. Então, ali, sempre buscar alternativas que onde você se sinta confortável, a felicidade, e eu gosto de temas simples, a felicidade é um tema importante do crescimento. Então, tá num ambiente que normalmente você está feliz, que você corrobora valores, nem sempre é fácil, nem sempre está no melhor momento, mas eu acho que é um acelerador importante de carreira. E você investir tempo ali, investir a sua entrega, investir o teu esforço, é sempre muito mais fácil quando os valores são similares. Talvez um tema que eu destacaria para a questão internacional é também gastar um pouco de tempo para entender a parte de cultura, a entender um pouco qual o caminho que você quer seguir numa carreira internacional, porque você tem temas ali que são temas genéricos, que são formas de comunicação, estilos de comunicação, toda a parte cultural. As organizações trazem muito da sociedade para o seu dia a dia de trabalho, então entender como aquela sociedade opera, e cada uma ali com a sua característica. Eu tive a experiência de trabalhar, eu trabalhei mais tempo em organizações americanas, mas já tive experiência de trabalhar com organizações mexicanas, já tive experiência de trabalhar com organizações europeias, e o processo de tomada de decisão, ele não necessariamente ele é o mesmo e traz uma carga cultural muito forte. Principalmente como as relações se estabelecem, se elas se estabelecem de uma forma mais pragmática, se elas se estabelecem por confiança. Então, você tem ali diversos modelos, e você entender um pouco a cultura e trazer no tema da Luciana, ser adaptável a essa nova cultura, isso facilita bastante você conseguir trafegar dentro da organização, porque acho que a gente sabe que networking, capacidade de comunicar, capacidade de você influenciar, capacidade de ver e ser visto, são temas importantes quando você está mirando a evolução dessa carreira. E você entender um pouco, dentro do contexto, qual é o meios operante da organização que você está querendo seguir, eu acho que isso ajuda bastante. Até questões legais. Então, tem muitas questões que regem modelos da forma, traz para o RH, por exemplo, a gente tem temas no RH que são sempre temas difíceis, quando a gente discute career development, quando a gente discute formas de comunicação, que quando você vai falar ali com uma cultura, você precisa estabelecer um determinado padrão que muitas vezes está sendo até regido por questões legais. Então, quanto mais você tiver esse conhecimento, acho que mais ajuda você até traduzir, que eu acho que é um papel importante também dentro de uma organização internacional, você conseguir entender o modus operandi para você traduzir, tanto conseguir explicar a tua realidade, como conseguir influenciar aquilo que o seu negócio está precisando dentro do teu espaço ali de ação, e eu acho que ajuda bastante você entender a cultura ali onde você está sendo inserida, não só a cultura que você tem dentro do seu país.
Perfeito. Você tocou num ponto interessante, da felicidade, né? Hoje a gente já fala dessa posição chamada CHO, Chief Happiness Officer. E a base disso tudo é que pessoas felizes geram resultados melhores e mais sustentáveis. Então, Sombra de realmente... dúvidas. Então, quando você quiser uma carreira de sucesso, vou complementar, você tem que procurar uma oportunidade, um lugar, uma empresa que te faça realmente feliz, porque é assim que você vai conseguir ter sucesso e subir, né, na carreira ou chegar onde você quer chegar. Sem felicidade, e aí passa por valores, passa por uma série de coisas, você talvez não consiga chegar onde você deseja chegar, né? O caminho é mais difícil, né? Difícil, é o caminho mais difícil. É o caminho mais difícil. Ótimas colocações, muito obrigada. E agora eu vou perguntar uma curiosidade, né? A gente estava falando um pouquinho antes da pandemia, e é interessante que o negócio de vocês, cada um foi afetado de uma maneira pela pandemia, e como todos os negócios foram afetados de alguma forma. Uns foram até beneficiados no início, mas depois, quando a pandemia acabou, tiveram seus reveses. Outros foram beneficiados, outros realmente a pandemia atrapalhou, mas, enfim, o que acontece nos Estados Unidos é que a gente ouve falar muito do Great Resignation, né? Pessoas que ressignificaram o trabalho, né? Enfim, vocês acham que isso está acontecendo na empresa de vocês? E vocês estão ressignificando o trabalho? Olha, eu acho que está acontecendo em todo lugar, Irene, e eu vejo essas discussões. Eu acho que não é só o trabalho que a gente está ressignificando, a gente está ressignificando a nossa vida. É que o trabalho ocupa grande parte da nossa vida, né? A nossa identidade, muitas vezes, ela é tomada pela nossa identidade profissional, muitas vezes. Principalmente a gente que fica em ambiente corporativo, o tempo que a gente se ocupa disso, o tanto que a gente empresta na nossa vida, o quanto que a gente empresta da identidade da organização para nos definir socialmente, usufruir de algum tipo de status, de algum tipo de situação. Então, acho que por isso que a gente fala muito da questão de trabalho, porque eu acho que a gente tem um indicador aí, que a gente pega o turnover voluntário e fala, bom, então está em tanto, é muito superior ao índice que a gente tinha anteriormente, tem alguma coisa acontecendo. Mas eu acho que com o passar do tempo, a gente vai olhar e falar, mas outras tantas coisas, né? Então, assim, eu não quero sair do tema de RH, obviamente, que é o nosso tema, mas para criar um contexto um pouco mais amplo, o número de divórcios aumentou, né? Então, a gente tem uma série de questões ligadas, inclusive, ao jeito que a gente vive, o jeito que as famílias se compõem, o jeito onde as pessoas foram morar, as pessoas estão deixando os centros urbanos, muitas que podem, por conta de modelos flexíveis de trabalho, para morar em outras cidades. E eu acho que com isso também passa a questão de qual é o modelo de trabalho que eu preciso e qual é o modelo de trabalho que eu posso também, depois da pandemia. Acho que a pandemia ela trouxe uma consciência de quanto a gente se dedica ao trabalho, do quanto a gente vive naquela roda, né, para conquistar o que a gente precisa para continuar trabalhando, enfim. Então, acho que muitas pessoas, numa iminência de vida e morte, acabaram ressignificando a questão material, outras acabaram ressignificando a questão de fulfillment mesmo, né, de realização pessoal. Então, assim, a vida é curta, eu não sou feliz no que eu faço, eu vou buscar ser feliz no que eu faço, ligado ao que o Maurício acabou de trazer. Então, eu acho que essa relação com o trabalho, ela passa por isso, e também a questão de quanto a gente consegue e pode gerenciar as demandas pessoais com as demandas profissionais, né? Então, eu acho que durante a própria pandemia, muitas pessoas tiveram que fazer escolhas, né? Se conseguiam trabalhar, se conseguiam lidar com o aspecto doméstico. A gente vê alguns estudos onde as mulheres foram muito mais afetadas por esse tipo de decisões, por conta de acumularem socialmente mais responsabilidades domésticas e familiares, então quando as crianças estavam em casa, nessa educação. Então, eu acho que tudo isso veio acontecendo gradativamente. 2 anos depois, quando a gente volta para o trabalho, não é apertar um botão e falar, voltou tudo ao normal, como era. Foi uma experiência muito forte. Nada voltou como era, né? Então, eu acho que esse ressignificar o trabalho, acho que quem disser que não passa por reflexão, ou que não pensou, ou que não vem pensando sobre isso,
talvez vá pensar muito em breve, mas acho que isso é um movimento social muito forte. E sim, eu vejo isso acontecendo, eu não acho que é próprio, exclusivo da minha empresa, mas eu vejo isso acontecendo, que eu posso trazer aqui na empresa que eu trabalho, que a gente vem buscando ser muito mais flexível do que já era uma empresa com grau de flexibilidade alto. Hoje as pessoas estão no modelo voluntário de retorno ao espaço físico, então não é que tem no mínimo 2 dias ou no mínimo 3 dias. As pessoas, se um dia elas querem, elas vão, se naquela semana elas não querem, elas não vão, e elas trabalham, elas gerenciam o seu próprio tempo. Então, acho que as questões de flexibilidade para a gente ficaram muito mais em pauta e muito mais imperativas nesse momento, para que as pessoas possam se acomodar sem necessariamente ter que romper uma relação ou ter que mudar essa relação. E as questões de saúde mental também, não somente ligadas ao equilíbrio, à integração entre vida pessoal, mas elas reconhecerem o tipo de suporte que elas precisam, aumentar o preparo para que as pessoas possam se dar suporte entre elas, reconhecer fragilidades, dificuldades, serem mais tolerantes, empáticas nesse momento onde está todo mundo junto, né, vivendo algumas situações. Então, Porque eu vejo o número de pessoas doentes também aumentou de uma maneira geral. muito, muito. E eu acho que a gente ainda não passou, né, para a gente falar, bom, foi isso que aumentou. Eu acho que ainda é uma curva exponencial, a gente tem muito estresse pós-traumático, as crianças voltando para a escola inábeis socialmente, 2 anos de aprendizado, de coletividade, para uma criança faz muita diferença. Qual é o preço que os pais pagam por isso? Quanto que isso reverbera em saúde mental para eles também? O quanto isso impacta numa dinâmica familiar? Então, eu vejo isso como uma complexidade social muito mais ampla. É que eu acho que a gente consegue quantificar muito a questão ligada ao trabalho, porque a gente está lá com os nossos KPIs, com os nossos indicadores, e isso gera um custo, né? Você ter esse turnover voluntário num ambiente onde você tem escassez de talentos, onde você tem uma mão de obra especializada. Não é fácil você ir achar pessoas para reporem a curva de aprendizagem, o attrition rate, que você acaba tendo custo para a organização. Então, sim, acho que eu dei uma resposta longa aqui para você, mas eu acho que a minha leitura é que não é uma questão só de rever a relação com o trabalho. Eu acho que a gente precisa entender, porque se a gente pensar nisso, a gente vai talvez navegar um pouco na questão do que a empresa oferece como relação de trabalho. E eu acho que talvez a gente tenha que pensar como no âmbito mais social, o que a gente como empresa tem um papel e a gente pode cobrir. Porque eu acho que é uma revisão mais ampla que todos acabam fazendo depois da experiência que passamos e alguns ainda continuam passando, né, com o advento da pandemia. E nesse sentido que você falou, a sua empresa, então, para ajudar as pessoas nesse momento do retorno, uma das ações foi, então, essa flexibilidade, é isso? A gente... E, Ah. e que outros pilares vocês atuaram ou não atuaram, e esse é o principal, não sei. Acho que assim, durante a gente deu todo o suporte necessário, como muitas outras empresas, a maior parte fez, então acho que todos os RHs que se reinventaram muito, sofreram muito, né, porque a gente teve que fazer o que a gente não sabia, aprender juntos, trocar, acho que muitos acertaram, erraram, enfim. Mas eu diria para você que, principalmente, o que a gente fez foi um olhar de apoio a toda essa fragilidade que a organização estava passando. No nosso caso, a gente foi muito conservador em proteger, e porque a gente tem o nosso motto é Care Deeply, porque a gente lida com saúde, então não podia ser diferente com os nossos funcionários. A gente também tinha uma possibilidade de trabalho remoto na maior parte das funções, então não tinha aquela necessidade que as pessoas estivessem mais no risco, no pico da pandemia. Mas eu acho que, principalmente, essa flexibilidade ao extremo em tudo que é possível, em termos de políticas, enfim, e a questão de apoio em saúde mental e preparação e suporte, inclusive, né, dentro dos nossos benefícios, onde a gente reviu para ver se a gente teria todo esse amparo para os nossos colaboradores e familiares, né? Ok. Aqui a Poliana escreveu que excelente reflexão, Luciana, como disse Tom Hack, as pessoas provaram autonomia na pandemia e gostaram. É isso, é isso. E gostaram das dificuldades também, né? Porque, imagina, tem pessoas que tinham filhos pequenos e... Sim, sim. Eu acho que a autonomia é uma coisa que, assim, a gente não sabia o valor e o gosto que ela tinha, né? E aí a gente experimentou, e é isso, acho que a gente não volta atrás. Eu acho que humanizou também. Então, assim, eu estar aqui trabalhando, hoje eu tenho que ir à porta, mas eu nunca tranco. Então, assim, perto das 4 da tarde, não importa a reunião que eu estou, quando eu estou na minha casa,
eu viro para trás e eu dou um beijo, porque tenho 2 crianças que chegam da escola e querem me dar um beijo. E eu volto e continuo a trabalhar e está tudo certo. Muitas vezes a reunião não é interrompida, mas porque isso ficou natural. Então, isso humanizou muito o ambiente. Então, acho que isso também não tem preço. A gente poder relaxar e ser mais a gente mesmo, né? Então, eu acho que isso também a gente não quer voltar atrás disso. E eu diria assim, agora eu vou passar para o Maurício, obviamente, mas assim, Mas não daria faz para ficar mal, pode falando. falar. Depois o Maurício vai ter uma tarefa mais difícil, que ele vai Ah, ter tá que bom. falar tudo, comentar tudo. Ela Diferente. já cobriu 70% dos tópicos, deixa eu ver se consigo trazer Não, um mas você outro vai aqui contar a novo. experiência da sua empresa. Ah, pode deixar, a gente vai querer te ouvir. Não, mas só para fechar, o que eu penso, a gente vê agora, né, vem a Great Resignation, Quiet Quitting, agora tem o último que é o Fat Fire. Então, assim, vão começar a surgir esses nomes, esses pequenos brandings de movimentos que estão acontecendo, enfim, e as empresas vão tentar responder, né? Então, quando começou esse Quiet Quitting, você vê algumas empresas tentando buscar ferramentas de controle, de monitorar o que o colaborador está fazendo. E aí você fala assim, mas aí é um problema que vai além da produtividade, é um problema que vai para a cultura. Quando a gente fala de autonomia, eu acho que tem a questão dos benefícios, a flexibilidade, tudo isso que eu estou trazendo, mas tem uma coisa que ela é mais sutil, mas é na cultura dessa empresa, como que a autonomia é vista. E eu acho que uma vez que a gente experimentou, a gente, quando perder, a gente vai reconhecer isso de longe, que eu estou perdendo, é que eu não estou tendo. E esse espaço não vai encaixar muito. E você Então, não vai conseguir confiança com o controle, né? Não é o exato, caminho de você exato. estabelecer confiança com os colaboradores. Exato. Então tem um pushing aí, né, dessa Sim. questão toda social, que eu acho que vai ter muito ganho. Eu acho super benéfico, no final das contas, essa inversão do poder. Antes a empresa era disputada pelos colaboradores, né? Hoje a empresa está querendo os talentos, ela está disputando os talentos. Então, acho que tem uma inversão de poder que eu particularmente considero super positiva, porque só vai trazer melhores práticas e desenvolvimento e melhorias no ambiente organizacional, né? É perfeito, é exatamente isso, é ótimo. Maurício, agora é tudo seu. São Pronto. tantos temas para falar da pandemia, porque acho que foi um tema tão agudo, né? E já fazem já estamos no 3º ano, né? Já não é um tema Ainda que não a gente acabou, ainda não ainda não acabou de tudo. acabou. A única coisa que eu sei é que da forma como era, não vai ser de novo. Acho que essa, e acho que também a gente está passando por um processo ainda de aprendizado muito grande, onde acho que uma nova ordem na relação vai se estabelecer. Eu vou falar um pouquinho da nossa história também. A gente voltou para o escritório semana passada, então é um tema que está em ebulição aqui no escritório. Estamos sofrendo muito também com a atração de talentos, estamos com um número também importante, que já é 42% maior do que era antes da pandemia, de attrition, né, que é as pessoas que pedem para ir para um outro local. Estamos tendo uma agenda muito forte de justamente pessoas ressignificando essa relação, né? De que eu acho que talvez até comentar um pouco em cima da frase do que a Poliana comentou, as pessoas viram que funciona, e funciona. A gente aprendeu a trabalhar remoto, a gente aprendeu a dar resultado numa relação de trabalho com menor presenteísmo no escritório. E vamos lembrar, né, gente? Assim, foi uma loucura no começo, né? A gente não sabia como ia ficar amanhã, aquelas informações todas muitas vezes contraditórias e aquela insegurança do futuro, e a gente, de uma certa forma, acho que vem aí encontrando um caminho que vai se estabilizar em algum determinado momento no futuro. Novamente, eu acho que tem uma questão importante de que a realidade que nós tínhamos pré-pandemia não vai ser mais a mesma pós-pandemia. Então, questões, por exemplo, que a Luciana acabou de comentar, eu lembro que a gente tinha uma agenda remota muito forte na GE, então você viajava muito, você poderia trabalhar de casa, etc., mas você ficava em casa, no escritório ali, preparado, seu filho não podia abrir a porta, né? E você estava vestido ali de uma forma apropriada, de acordo com os modelos que existiam na época. Não que era uma determinação da organização, não era uma determinação da organização, mas tinha uma questão cultural ali que se estabelecia na relação, e você tinha até um sentimento de um certo cuidado, de que tinha ali um certo benefício, que precisava
se fazer presente dentro daquele horário, porque não era uma coisa que estava tão imbuída na cultura. Hoje não, hoje também a gente tem ali os filhos passando, senta no colo, a gente apresenta, até de reunião participa, tem 2 também, um de 7, um de 9, eventualmente eles participam da reunião. Então, acho que essa questão de você ter uma influência maior na parte pessoal, que sempre teve, e a gente sempre oprimiu ela, de você ter uma influência maior da sua parte pessoal na sua relação de trabalho, eu acho que se a gente pode falar um dos ganhos, porque acho que a pandemia levou muitas vidas e é até delicado, mas eu acho que esse é algo que a gente vai levar mudança nessas relações. Eu acho que tem algumas discussões importantes de como você consegue, e eu acho que vão surgir muitas novas teorias e vão surgir muitas novas práticas onde a gente carrega como você consegue estabelecer cultura, como você consegue restabelecer também a relação, porque a organização ela tem ali o DNA, né? E o DNA, no final do dia, ele é feito das pessoas que estão ali. As coisas acontecem no final do dia pelas pessoas. As pessoas precisam interagir, elas precisam se conversar, elas precisam estabelecer uma determinada relação que acontecia de uma forma orgânica anteriormente dentro do ambiente de trabalho e agora precisa ser reinventada nesse ambiente remoto. A gente está aprendendo, tá? Como a Poliana comentou, fizemos pesquisas internas, temos uma pressão forte dos colaboradores para um nível de flexibilidade alto dentro da relação de trabalho, com ali um ambiente mais em casa e menos físico dentro do escritório. A gente está testando um modelo agora híbrido e estamos aprendendo com o modelo. E eu acho que a palavra aprendizado seria a palavra que eu acho que para mim está mais presente nesse momento, ali pós a crise da pandemia, que é justamente entender um pouco, tanta gente como também olhar para fora, olhar para o mercado, de como essa relação vai se estabilizar. Perfeito. Eu acho que realmente eu concordo com você, Maurício, e com o Luciano, que acho que um dos grandes ganhos da pandemia foi trazer o profissional e o pessoal juntos, como eles sempre deveriam estar, né? Porque quando eu ia para a empresa, quando só tinha o presencial, eu ia com o meu pessoal junto, né? Só que agora o pessoal ele veio junto porque é a sua casa que entrou no trabalho. Então, como eu tenho um filho mais velho, eu não tenho essa coisa do filho entrar para fazer, mas eu tenho um cachorro, e que, quando eu fico sozinha em casa, ele tem que estar eu tenho que estar com a porta aberta, senão ele começa a latir. Então, é isso, né? Então, de vez em quando, vocês vão ouvir os passinhos dele, porque de vez em quando ele sai correndo pela casa, mas é isso, a gente vai ter que conviver com isso hoje em dia. E falando nisso... Mas, Helena, só um pequeno comentário, tem questões que o mercado está sinalizando, né? E flexibilidade é uma ferramenta importante de atração e retenção, E sem tem sombra de pessoas dúvidas. recusando Sim. oportunidades quando as empresas só querem presencial. Sim. Sim. Eu acho que até, além disso, acho que tem pessoas que estão perguntando quantos dias? São 3? São 2? Isso. Então, mesmo o modelo híbrido, as pessoas estão comparando se são 3 dias, se são 2 dias. Eu já vi alguns candidatos fazendo essa pergunta, que anteriormente, para perguntar se tinha home office ou não, eles ficavam, né? A gente sentia até um constrangimento em que momento eu pergunto e tal. E hoje é super tranquilo fazer esse tipo de pergunta, porque isso é um critério de escolha, né? Assim como as jornadas reduzidas também, né? Eu acho que dentro disso tudo a gente vê esses movimentos acontecendo de 4 dias e meio de trabalho por semana, ou 4 dias de trabalho por semana, que estão ficando cada vez mais fortes, que também vem atender, na minha opinião, essa mesma demanda social que a gente tem. Exatamente. Quer dizer, já tinham algumas empresas que a sexta-feira, à tarde, já davam livre, né? Para a pessoa fazer. Algumas empresas faziam isso, para a pessoa fazer o que quisesse, na parte da tarde, né? Assim, um pouco copiando aquelas empresas de tecnologia, né? Google e outros, que deixavam livre as pessoas para as pessoas poderem criar o que quisessem, né? Então, eu também vejo, essa é uma tendência ainda, menor um pouco do que a flexibilidade, mas uma tendência
principalmente do pessoal mais novo, né? Do pessoal, né, que está começando e tal, que tem outros motivadores, diferentes dos nossos, né? Do pessoal com mais experiência. Eu, então, que tenho bastante experiência, Mas, já Irene, tenho muitos anos. acho que a pandemia trouxe algumas questões de reforçar alguns conceitos que a gente já tinha ali, mas que ficaram super presentes, né? Que presenteísmo não é performance, né? Acho Não, que não é agora mesmo? não tem mais discussão, né? E acho que antes da pandemia você ainda via líderes falando, eu via CEOs comentando, não, tem que estar aqui por A, B, C, etc. Eu acho que agora a questão de você work smart, não necessariamente work hard, ainda é cada vez mais presente, e são reflexões importantes que foram ressaltadas pós-pandemia e que estão na agenda, eu acho que de qualquer organização hoje, de como é que você consegue optimizar isso mais, para ser atrativo, para ser um ambiente em que as pessoas gostem de estar inseridas e para poder entregar também, obviamente, resultados para os shareholders. E criar o ambiente que vocês trouxeram também de confiança, né? Porque já está provado que quanto mais eu, enquanto líder, gero este ambiente de confiança, mais ágil eu consigo que a minha organização ou que o meu setor seja. Então, a confiança ela está diretamente ligada à agilidade, e a agilidade está diretamente ligada ao sucesso num ambiente que nós estamos vivendo, que é de constante transformação, que você precisa dessa agilidade. Como a gente ainda está falando de pandemia, eu tenho uma curiosidade, outra curiosidade. Se tiver algum fato interessante que surpreendeu vocês durante a pandemia? Posso começar, na verdade, acho que a gente já falou sobre esse. Eu não achei que era possível. Eu não achei que era possível, na verdade, a gente trabalhar da forma como hoje, num ambiente mais remoto. Eu venho de organizações tradicionais, em que você tinha ali, obviamente, um pouco mais de flexibilidade, mas você tinha ainda aquela relação muito próxima, que você precisa estar presente para criar relação, você tem que ter algum mecanismo de aferir performance e etc. E a questão do networking, da interação presencial entre as pessoas, era uma coisa que culturalmente eu tinha muito presente. Eu tive que reconstituir isso dentro da pandemia, na verdade. Eu acho que hoje eu sou um novo homem. Hoje, quando eu olho, por exemplo, nas relações, eu vejo que sim. Na verdade, hoje eu até diria que talvez seja mais eficiente esse modelo com uma carga maior remoto do que a gente tinha dentro do modelo anterior presencial. E acho que a gente está vendo isso voltando. A gente está conversando com os colaboradores, a gente está tendo reflexões importantes quando os colaboradores trazem aspectos que impulsionam a performance e que são gerados dentro de um ambiente mais remoto. Então, quando ele tem mais tempo com a família, ele consegue ali interagir no momento do trabalho também com o filho, então ele tem uma felicidade maior que equilibra melhor e propicia para o colaborador também um ambiente mais saudável para que ele possa criar as relações, para que ele possa performar. E esse foi um tema que, sinceramente, eu reconstituí pós e pré-pandemia. Ótimo. Luciana? Aí eu tenho algumas reflexões de pontos que eu achei assim, interessantes, apesar do contexto absolutamente trágico do que a gente viveu, né? Mas, primeiro, eu acho que a gente é imensurável a capacidade do ser humano de superação. Então, eu acho que é isso. A gente, quando começou a pandemia, todo mundo falando, a gente não vai suportar, a gente não vai suportar, não tem como, não tem como. Quando acabou, os filhos estavam lá sendo educados dentro de casa, com a gente trabalhando, com a gente falando. Então, a gente consegue absorver, tem um preço, não tenho a menor dúvida que tem um preço, mas o quanto a gente consegue lidar nessa situação e segurar uma situação inesperada como ser humano. Então, eu acho que isso é um ponto que eu acho que é imensurável, assim, nossa capacidade de superação é muito forte. E eu acho que, da mesma forma, eu acho que é muito subestimada, mas também é enorme, eu acho que se provou enorme a capacidade e a necessidade de conexão das pessoas.
porque eu acho que a necessidade, a gente sentiu isso muito fortemente, é a capacidade, né? Então, aqueles paradigmas que a gente tem até hoje, do tipo, não, tem que estar 3 vezes no escritório, tem que estar 2 vezes, porque senão as pessoas não vão interagir, ou não vão... Será que não? E aí, eu, pessoalmente, vivi 2 experiências. Uma delas foi quando eu assumi uma nova posição na Novartis, nos últimos 7 meses, do meio da pandemia, que eu tinha que me conectar, fazer uma posição regional com todo mundo do mundo inteiro. Era a primeira posição que ia ter esse tipo de acima dos países, né? Essas conexões. E foi muito possível. Foi o que me encorajou a fazer minha mudança de trabalho durante a pandemia. Então, eu fiz um onboarding por mais de 1 ano, onde eu não conhecia ninguém presencialmente, como RH, né? E consegui trabalhar muito, as pessoas conseguiram estabelecer essa conexão, essa confiança. Então, isso me chama muita atenção. Quando a gente consegue se superar, é claro que sempre tem um limite, sempre tem um custo, não precisava nada disso ter acontecido, mas a gente foi lá e fez o que era preciso naquele momento. E o quanto a gente, a despeito de alguns paradigmas que a gente se conecta, porque a gente precisa muito, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Assim, para mim foi uma questão curiosa, assim, da pandemia e que eu observei e que me fez refletir bastante. Você sabe, também concordo com vocês, mas aconteceram coisas pitorescas, né? Nesse período que você está online, né? E uma delas aconteceu enquanto eu estava aqui numa live. Estava no final, graças a Deus, estava no final da live, já estava dizendo adeus. De repente eu ouço um grito, era o meu filho. Mãe, mãe, mãe. Eu tive que terminar a live correndo, porque eu não sabia o que estava acontecendo, ele gritando, né? Aí eu terminei, ele tinha furado o dedo, então eu saí dali correndo para o ponto-socorro. Não foi nada grave, mas ele fez um escândalo, que parecia que estava caindo o mundo. Então, são coisas que o profissional e o pessoal estavam tão juntos. Não, Né? dentro disso, eu tenho 2 exemplos para te dar. Ótimo, E então, por favor. os dois foram com o Pedro, meu filho, que acabou de fazer 8 anos. O primeiro, eu ia realizar uma sessão com vários colaboradores e estava para entrar, assim, faltava 1 minuto para entrar. Eu tinha feito alinhamento com uma par minha que ia trabalhar. Quando estava faltando 1 minuto, ele veio gritando, com a boca toda ensanguentada, com o dente pendurado. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu faço? Depois eu falei, gente, só 1 minuto. Eu saí, no que eu saí, eu fui lá, arranquei o dente dele. Eu voltei e continuei a reunião como se nada tivesse acontecido. Eu acho que isso é uma situação que, se eu tivesse no escritório, certamente eu não teria vivenciado. E a segunda foi um dia que eu estava trabalhando até mais tarde, e ele falou para fazer alguma coisa com ele. Eu falei, não, eu vou. E a minha gestora me ligou e eu falei, não, rapidinho, vamos tratar tal ponto. Não foi rapidinho, eu fiquei um tempo a mais. E aí eu estava em reunião com ela, e ele arremessou uma bolinha de tênis e pegou na minha cabeça, no meio da reunião. E foi o jeito dele lidar com a emoção, porque eu pedi para ele não fazer barulho, para não falar, porque eu estava terminando, não, já estou acabando, mas era a 10ª vez que eu estava falando já estou acabando, e eu não estava acabando, né? E isso foi uma coisa que, na hora, eu falei, meu Deus, a gente deu risada depois, obviamente, mas são situações que, como é que você cria essas fronteiras, né? Então, eu tive essas 2, assim, que eu me lembrei agora, mas certamente, se a gente parar, assim, devem ter outras. Para lembrar. E, Luciana, um comentário só para aproveitar o teu ponto, que eu acho que a gente comentou aqui, a gente reconstituiu a relação, você comentou no divórcio, né? A gente reconstituiu a relação do trabalho, mas a gente também reconstituiu a relação com a família, né? Sim. E então, eu diria, por exemplo, que passei a conhecer outras facetas dos meus filhos que eu fiquei exposto numa relação com eles em momentos, em ambientes que alteravam o comportamento dele, porque eram ambientes que, historicamente, eles nunca tinham passado comigo. Né? Porque é sempre ali, você chegava tarde, vinha de viagem, você tem ele sempre no final de semana, e aqueles momentos tinham a sua dinâmica que já estavam pré-estabelecidos. E, novamente, eu acho que sem falar da toda a parte da tragédia que foi a pandemia, teve questões também na mudança do comportamento com as organizações, mas também as mudanças no comportamento que nós tivemos nas famílias, que eu acho que impactaram bastante a nossa dinâmica no dia a dia. Né? É verdade. Gente, nós estamos chegando ao final. Está vendo como passa rápido? E agora é o momento de vocês, na verdade, se despedirem e talvez, se puderem, dar um conselho
para as pessoas nesse tipo de carreira, né? Neste momento em que nós estamos no mercado de trabalho e do mundo, né? Nesse momento de maior incerteza, talvez, que a gente tenha passado durante esses tempos todos, né? Então, eu vou deixar agora a palavra com vocês. Faltam poucos minutos. Infelizmente, eu falei que era rápido, né? Eu quero agradecer muito a oportunidade, acho que é sempre muito bom ter essas trocas. E é difícil dar conselho, dar dica ou alguma coisa. Eu vou falar o que, para mim, funcionou ou vem funcionando, né? E eu acho que, primeiro, assim, da gente não esquecer que quando a gente teve alguém que foi referência para a gente, da gente olhar para o lado e falar, para quem que eu estou sendo referência? Né? E não se ocupar demais com as tarefas e deixar de ter esse papel para alguém também. Então, acho que isso é um ponto de atenção que eu acho que é super válido. Saio tocada desse call hoje por isso, para também fazer essa reflexão se eu não posso ser mais para outras pessoas do que eu tenho sido. E o segundo, eu acho que assim, né? Quando a gente fala de carreira, acho que todo mundo buscar se entender, se conhecer nessa transformação toda, esse turbilhão todo que a gente está vivendo, o que está florando de novas necessidades para cada um, porque se a gente souber isso, a gente vai fazer escolhas melhores, a gente vai saber comunicar aos outros o que a gente quer, o que a gente precisa. E aí eu acho que as relações vão ser mais sustentáveis, felizes, saudáveis, sejam elas quais forem, sejam as relações familiares, mas principalmente as profissionais. Saber em que empresa eu devo trabalhar, que atividade eu posso fazer, que vai me trazer realização. Então, acho que isso começa na gente mesmo, né? Da gente se conhecer, da gente ter muito essa percepção do que acontece com a gente, para depois poder tomar algumas decisões aí mundo afora. É isso. Obrigada. Primeiro, prazer foi enorme, foi rápido, na verdade. Obrigado, Luciana, pelo bate-papo que a gente teve junto. Obrigado, Irene. Obrigado, Eliade Edson, pelo convite. Obrigado a todos pela participação. Nossos contatos estão ali também, a participação, a gente é de fácil acesso no LinkedIn. Se alguém quiser falar, quiser alguma coisa que a gente não respondeu, eu vim que passou umas 2 perguntas. O Newton falou, que não podia ser respondido, não mas deu tempo, mas pode falar com a gente, acho que aí o canal já é que a gente consegue estabelecer já uma relação. Eu não me sinto, na verdade, confortável de dar um conselho, na verdade. Ela comentou bem, acho que conselho é uma coisa muito pesada. Talvez eu queria fechar com um ponto que eu trouxe no nosso bate-papo, que é você tem que ter identidade, você tem que estar feliz com o teu trabalho, com a tua organização, com as pessoas que estão ao seu redor, porque eu acho que isso é um fator crítico dentro da tua carreira. Quando o ambiente é um ambiente favorável, as coisas acontecem normalmente, né? Então, elas são naturais. E não necessariamente as pessoas querem ir para outra posição, não necessariamente as pessoas estão querendo verticalmente mover dentro da organização, mas você está ali no ambiente, principalmente esse ambiente que hoje é tão mais integrado do que ele está no passado, eu acho que isso seria aí uma dica, que é uma coisa que eu procuro, eu gostei muito das organizações que eu trabalhei e que eu trabalho também, e eu acho que o componente de felicidade é um componente importante na relação de trabalho também. Muito bom. Eu agradeço vocês, foi maravilhoso, como sempre passa muito rápido, e eu vou deixar para vocês, dentro desse contexto, na verdade, eu vou deixar uma pergunta, né? Como é que vocês todos, né, querem ser lembrados? Querem ser lembrados com alguém que teve muito sucesso, que alcançou posições muito altas, ou querem ser lembrados por alguém que passou pelas organizações e ajudou as pessoas a se desenvolverem e ajudou essa nossa sociedade a ser melhor e contribuiu para que as pessoas possam se sentir mais felizes? Então, deixo essa pergunta para vocês, com o meu beijo, meu agradecimento a todos. Muito obrigada e a gente se vê no próximo. Obrigada, Luciano. Obrigada, Maurício. Obrigada, Irene. Beijo a todos vocês aqui, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Forte abraço. Tchau, tchau.